noite. Para quem não me conhece, eu sou Ivanda Sobrinha, assistente social, sou especialista em gestão pública, mas tenho uma experiência de pouco mais que 8 anos no atendimento, no atendimento à violência contra a mulher, seja na parte do enfrentamento em si, como também na prevenção dessas violências, né? Eu queria agradecer às meninas do combate à violência contra a mulher do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Combate, as líderes e co-líderes, a Charlotte, a Beth, Fabiana Verde, Cíntia de Lábio, e as outras colegas, também membros do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, que com certeza estão acompanhando aí. Já entrou algumas, a Lise, a Maíra, a Cíntia, Charlotte, e eu vou agradecer, começar com mais um agradecimento para estar aqui falando sobre o Fala Maria, que é um projeto do Comitê de Violência contra a Mulher, que tem como propósito levar informação de qualidade a todas as mulheres em todos os cantos de São Paulo, quiçá do Brasil, e além disso, né, então é um projeto muito bonito, então eu me sinto muito honrada de fazer parte, de estar aqui contribuindo com essa palestra, que a gente vai falar um pouquinho dos caminhos possíveis, né, para o atendimento e enfrentamento da violência contra a mulher, o trabalho em rede nesse processo, né, que visa acolher, orientar e empoderar a mulher. Se vocês quiserem fazer pergunta, na medida do possível, eu vou respondendo, o que eu não souber, eu vou tentar buscar informações e responder depois, mas vamos lá. Então, para falar da rede de enfrentamento, eu tenho que dizer que ela é composta por vários entes. Dentre esses entes, a gente pode citar o sistema de justiça, que engloba a defensoria pública, as promotorias, delegacias, varas de violência, as forças policiais, GCM e PM, o sistema de saúde, através dos hospitais, né, que atendem, as UBSs, os CAPs, a assistência social, que é um pilar muito importante nesse enfrentamento, porque está dentro da assistência social os CRAS, que são os Centros de Referência e Atendimento Social, e os CREAS, que são Centros Especializados de Atendimento Social, de Assistência Social. E também tem os CRMs, que são os Centros de Referência da Mulher, ou CRANs, que são Centros de Referência e Atendimento à Mulher. Cada localidade que tem esses serviços, eles adotam nomenclaturas, mas, na realidade, tem o mesmo propósito, que é atender a mulher que sofre violência, né? E desses sistemas, do que eu falei por último, CRAS, CREAS, que está no âmbito da assistência social, a porta de entrada, normalmente, tá? Pode ser que em algum outro município, outra cidade, seja um outro caminho, mas normalmente é a porta de entrada para os acolhimentos, os abrigos sigilosos para vítimas de violência, tá? Além desses, eu não posso deixar de falar também que faz parte da rede de enfrentamento as organizações da sociedade civil, que são fundamentais como um elo de ligação, como um nó dessa rede, né, porque elas trabalham com essas mulheres, elas também estão nas pontas e trazem informações valiosas para que a rede de enfrentamento seja muito mais poderosa e bem amarradinha quando a gente está falando no atendimento à mulher em situação de violência. Eu fiz algumas
pontuei algumas coisas que eu achei importante, que eu acho importante falar para vocês, né? Porque essas nomenclaturas, CRAS, CREAS, não é muito comum a todos, né? Então, gostaria de dizer que, embora sejam serviços da assistência social, todas e todos têm acesso ao serviço. Não está limitado a uma questão de renda, um recorte de renda, não. É um serviço porta aberta, assim como uma unidade de saúde, é um serviço porta aberta que está disponível para qualquer pessoa que queira fazer um atendimento, ter uma orientação, tanto nessa questão da violência como outras áreas, né? Esses serviços têm assistentes sociais, normalmente todos eles têm assistentes sociais, alguns deles também têm psicólogos, e esses profissionais estão altamente capacitados para dar orientações nesse sentido. Então, o CRAS é um serviço que está presente na grande maioria dos municípios brasileiros. Então, se não tiver um outro serviço especializado de atenção à violência contra a mulher, CRAS e UBS são os serviços mais descentralizados. Então, minimamente, tem esses dois equipamentos públicos, um da assistência, outro da saúde, que são portas de entrada para orientação e atendimento para a mulher em situação de violência. E qual que é o papel do CRAS, né? O CRAS, ele tem como fundamental papel manter vínculos sociais entre famílias, indivíduos e a sociedade, dando um suporte a essas questões. Então, esse é o papel do CRAS, né, a princípio. Mas, de acordo com as demandas que ele possa ser, vamos dizer, dos questionamentos que possam vir a ser, ele tem capacidade de orientar em várias frentes de atuação, principalmente quando tem a ver com direitos das pessoas, tá? E aí nós temos os CREAS. Os CREAS são centros de referência especializado em assistência social. O CREAS, ele é o atendimento especializado. No que ele diferencia o CRAS? Ele vai trabalhar na questão dos vínculos fragilizados ou rompidos entre famílias, indivíduos e sociedade. Os CREAS, eles não estão presentes em todos os municípios, mas... Até uma perguntinha. CREAS nos bairros... Tá. Então, os CREAS, eles não estão presentes em todos os municípios, tá? Mas, minimamente, existe um CREAS regionalizado quando são municípios pequenos. E de que forma que eu encontro o endereço dos CREAS? Nos CREAS e CRAS? Nos sites das prefeituras municipais, na pasta referente à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria de Cidadania e Assistência Social, a nomenclatura varia de um município para município, mas tem a ver com desenvolvimento e assistência social. Então, nos sites dos municípios, normalmente tem esses endereços, tá? E aí, o CREAS, ele tem uma atenção, como existem dois principais entes da sociedade que normalmente têm mais, podem estar suscetíveis a ter vínculos fragilizados, violências, essas coisas que são os adolescentes, crianças e adolescentes, idosos, então eles têm um olhar muito especial para isso, mas também para o atendimento à mulher em situação de violência. Até porque a violência contra a mulher é uma das mais graves violações de direitos humanos. Então, o CREAS, como garantidor de direitos, ele, de fato, é uma porta de entrada e de orientação, de informação muito importante quando não há algum outro serviço especializado que eu vou falar aqui mais à frente. Tá? E outra coisa, violação de direitos, tá. E aí eu falei dos CDCMs, CRMs e CRANs. O que são os CDCMs? CDCMs são Centro de Defesa e Cidadania da Mulher. Também é um equipamento que em grandes cidades normalmente existe, mas não em todas,
e é um equipamento que nasceu por conta da demanda histórica do atendimento à mulher em suas especificidades. O que seria isso, né? Para que as mulheres se reconheçam como integrantes e não só coadjuvantes, né? Que elas sejam protagonistas, né, de suas vidas dentro da sociedade. Então, esses centros de defesa e cidadania da mulher têm esse papel do empoderamento feminino. Eles têm um olhar um pouco mais especializado para a questão da violência também, da violência contra a mulher. São equipamentos que têm assistente social, psicólogo e advogados ou advogadas, e nesse sentido, educadores sociais, tudo. Então, nesse sentido, eles têm uma percepção bem apurada do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é um serviço bem qualificado para esse tipo de atendimento. Tá? Dos CDCMs, como eu falei, né, não tem em todas as cidades, mas as cidades que existem CDCMs, normalmente está no site da prefeitura da cidade, no mesmo lugar onde tem as informações sobre CRAS e CREAS, tem também dos CDCMs, ou pode ser como Centro de Defesa e Cidadania da Mulher, Casas da Mulher, também é um outro nome que normalmente aparece. Aí eu vou para os CRMs e para os CRANs, que são os Centros de Referência e Atendimento à Mulher. Esses são especializados no enfrentamento à violência contra a mulher. Infelizmente, é um equipamento que também não tem em todos os municípios. Para vocês terem uma ideia, no Alto Tietê, que é composto por 11 cidades, incluindo Guarulhos, a única cidade que tem um CRM é Guarulhos. Todas as outras 10 cidades não têm CRMs. Então, eu lembro que já vi em entrevistas, né, da Maria da Penha, e uma vez que eu tive a oportunidade de conversar com ela fala, né, que na ausência, como a operacionalização e criação de delegacias da mulher em todos os municípios é muito difícil, mas na ausência de uma delegacia da mulher, minimamente deveria haver um CRM em cada município, tendo em vista a forma de atuação desse serviço e como ele é importante no enfrentamento da violência contra a mulher, tá? Os CRANs e CRMs também estão na lista no site da prefeitura. Alguns têm um nome em homenagem a mulheres. A gente tem o CRM 25 de março, no centro, a gente tem a Casa Bete Lobo, lá em Diadema, em Guarulhos tem a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, e aí tem vários nomes, normalmente em homenagem a grandes mulheres que fizeram diferença em seu tempo, né? E são equipamentos muito importantes para esse atendimento, tá? Os CRMs e CRANs, eles trabalham diretamente no enfrentamento à violência contra a mulher, com atendimento específico, e normalmente eles são acessados simplesmente na fase aguda da violência, tá? Tô vendo uma mensagem aqui. A Mari, ela falou quando você coloca o endereço, a cidade consegue acessar o endereço do CREAS direto, né? Também pode procurar direto o CREAS pelo nome da cidade, né? É uma informação bacana. Bem, na pesquisa no Google é fácil de encontrar. Você coloca o nome da cidade, o CREAS, e aí quando tem CREAS regional, uma cidade muito pequena, tem os CREAS regionais, né? Então, os centros de referência, normalmente, eles são acessados, infelizmente, na fase mais aguda da violência, quando a mulher percebe que ela reconhece como sendo vítima de violência, ou quando esse reconhecimento passa pela agressão física, que é o mais triste, né? Quando chega a esse ponto da agressão física, e aí a mulher percebe que não tem mais vida
dentro desse relacionamento abusivo, né? Então, os CRAs acabam sendo procurados nesse momento quando a mulher, por conta própria, vai, ou quando ela é encaminhada por algum serviço desse, que eu falei, CRAS, UBS, Serviço de Saúde, sistemas de justiça, que também encaminham a mulher para os centros de referência, porque nos centros de referência, o atendimento psicossocial, ele é bem direcionado para retomar a vida dessa mulher, tá? Esse atendimento para os casos, cidades que não têm centro de referência, também pode ter, o CREAS pode fazer esse atendimento, mas a questão como a gente diz, da psicoterapia, da área da psicologia, normalmente é encaminhado para a área da saúde, quando esse serviço chega no CREAS, porque nem sempre o CREAS consegue, pela própria dinâmica do serviço, que ele é muito amplo no atendimento a outras violações de direito, ele consegue fazer um atendimento de terapêutico, né, com essa mulher, então acaba encaminhando para o sistema de saúde, mas essa mulher não ficará sem o atendimento psicológico, que é fundamental para ela se reestruturar, tá? Então, nesse atendimento psicológico, o que acontece no atendimento psicológico, na psicoterapia? O que visa essa psicoterapia? Ela vai reconstruir, o foco da psicoterapia num centro de referência é reconstruir o conceito de afeto que essa mulher tem, ressignificar os modelos de relacionamento e o empoderamento emocional. Deixa eu ver, aqui tem uma pergunta. Aí tem aqui a Carol, pergunta se ao fazer uma denúncia numa delegacia, o encaminhamento para a CRAS, CRES é obrigatório. Não, tem delegacia que encaminha, tá? A delegacia com quem eu trabalhava aqui, na região que eu trabalho, ela, dependendo da situação, principalmente quando necessitava de serviço de abrigamento, aí a delegacia encaminha para o atendimento psicossocial no CRM. Mas nem todas as delegacias fazem isso. Acontece nos locais, esse tipo de link entre esse serviço acontece nos locais em que a rede está muito estruturada, que eu vou falar um pouquinho para lá. Oi, Renata, linda! Renata Krupp, uma delegada maravilhosa, que trabalha, como a pergunta que a Carol fez sobre o encaminhamento obrigatório para a CRAS e CREAS, a Renata é uma delegada, ela costuma encaminhar para o atendimento psicossocial, porque ela entende a importância desse trabalho para a reconstrução do aspecto psicológico e social da mulher, tá? Então, aí o trabalho da psicologia no centro de referência é focado para isso, para ressignificar a forma como essa mulher lida com esses relacionamentos, não tem prazo determinado, não existe um número de sessões determinadas, é o tempo da mulher que determina o tempo que ela vai ficar em acompanhamento até ela conseguir, de fato, ter curado e essas feridas todas causadas pela violência, tá? E o serviço social no CRM? O serviço social, ele acaba disparando, eu posso dizer mais ou menos assim, quando a mulher chega para o atendimento lá, o serviço social dispara todas as demandas de atendimento relacionado à saúde, educação, registro de ocorrência, quando a mulher deseja fazer esse registro, é importante dizer que nenhuma mulher é obrigada a fazer o registro de ocorrência. Uma mulher, para ter um atendimento num desses serviços que eu falei para vocês, no CREAS, no CRAS, nos CRMs, nos CDCMs, não precisa ter o registro de ocorrência para receber esse atendimento. É muito importante dizer isso, tá? Então, a mulher, o serviço social, junto com a psicologia, mais o serviço social, acaba direcionando essas questões.
relacionados ao atendimento de saúde, registro de ocorrência, se a mulher quiser, a interface com o trabalho, escola, serviço de abrigamento, que o acolhimento sigiloso, quando a mulher está sob risco de vida, aí a articulação com os serviços de acolhimento é feito pelo serviço social e o acompanhamento desse caso também, até que essa mulher, para onde quer que ela vá, que esse serviço é sigiloso, ela consiga retomar a sua vida, dela e dos filhos, tá? Importante falar que quando a mulher é acolhida, se ela tiver filhos, acolhida ela e filhos menores de 18 anos, tá? Até 18 anos. E aí o papel do serviço social, e na mulher que continua em atendimento no CRM, no CRAN, e que não precisa de ir para um acolhimento sigiloso, o serviço social continua acompanhando essa mulher para fazer com que ela encontre trabalho, tenha acesso à moradia. Tem algumas cidades que têm a locação social, ou aluguel social para vítima de violência. Esses serviços têm os protocolos internos que vão identificar quais mulheres estão aptas a esse benefício de locação, para que ela saia do ciclo de violência. Às vezes até ela se mantém na mesma cidade, é possível que ela se mantenha na mesma cidade, mas que ela consiga se reestruturar, matricular filhos na escola. Então, o papel da rede nesse sentido, o vínculo, o nó com a educação, permite com que a transferência dessa criança de escola seja facilitada, permite também com que, se houver a necessidade de omissão do nome dessa criança na listagem da educação, quando a mulher está em alto risco, para impedir que o autor da violência localize a mulher através dos filhos. Então, esses nós da rede têm que estar muito bem articulados para que CREAS e os outros serviços, CRMs e CRANs, consigam fazer essas solicitações e tenham elas atendidas o mais rápido possível, visando a proteção da mulher e das crianças, né? Falei do serviço social. Então, o que eu posso dizer mais nesse sentido é que quando eu falei da violência, né, nessas minhas falas, um pouco focado para a violência doméstica em si, mas e quando acontece a violência sexual? Seja ela urbana, ou seja ela dentro do relacionamento abusivo, porque a violência sexual também acontece dentro dos casamentos, e inúmeras mulheres têm filhos, gestações indesejadas, que foram concebidas num ato de violência dentro do casamento. É chocante falar isso, mas é um fato. Vou tomar um golinho de água aqui. Aqui. A Mari está perguntando quais cidades têm locação social. São Paulo, recentemente, Guarulhos tem, e eu acho que na região de São Paulo, eu tenho certeza absoluta dessas duas cidades. Em outras macro-regiões, tem que dar uma pesquisada, Mari, onde tem locação social específico para mulheres em situação de violência doméstica, tá? Mas São Paulo e Guarulhos tem. Então, falando um pouquinho da questão da violência sexual, né, que acontece também dentro dos relacionamentos. Onde que essa mulher busca... Sofreu a violência sexual, tem medo da questão das doenças, né, das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, de uma gravidez indesejada ou qualquer outro
desdobramento da violência sexual, as unidades básicas de saúde, elas estão aptas a receber essas mulheres, atender essas mulheres e direcioná-las para profilaxia. O que é essa profilaxia? É um coquetel medicamentoso de remédios, né, que vai impedir tanto as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, quanto a uma gravidez indesejada. Essa mulher precisa ter um boletim de ocorrência para ter acesso a essa profilaxia através da saúde? Não. Essa mulher não precisa de um boletim de ocorrência para ter acesso, tá? Ela pode chegar na unidade, relatar a situação, ela vai ser direcionada para receber esse atendimento especializado. E o que eu posso dizer é que o importante é que ela tendo uma relação de risco, né, um estupro, tendo sido submetida ao estupro, ela deve ir numa unidade de saúde com, no máximo, 72 horas, tá? Por que 72 horas? Porque é um tempo que essa medicação pode ter efetividade na problemática de saúde que ela possa ter relacionado a esse abuso. Lemarck, que eu acredito, tem um Lemarck, ele coloca, eu acredito que se cada vez que o homem agredisse uma mulher, ela, além de lavar o BO, desse continuidade ao processo, com certeza haveria diminuição desse ato. É verdade, mas é importante saber que o boletim de ocorrência, a Renata Krupp, ela tem um vídeo aqui no canal, falando de toda essa questão do boletim de ocorrência, o delegado explicou bastante, medidas protetivas, só para você não ficar sem uma resposta, mas é assim, atualmente, desde 2012, toda agressão contra a mulher que leva à lesão corporal é uma ação incondicional pública. Isso quer dizer que vira processo criminal e a mulher não tem a possibilidade de barrar esse processo. Quando há lesão corporal, a mulher não consegue barrar esse processo. Ela pode ir lá no juiz, vai acontecer audiência com o juiz, mudar alguma coisa, tá? Mas, havendo lesão corporal, não é possível tirar tirar a queixa, né? Popularmente falando. Tem vários detalhes, a Renata falou bastante sobre isso no vídeo dela, que está aqui no canal também. E nos outros casos em que vias de fato, ameaça, é muito importante que a mulher, esse acompanhamento psicológico que eu falei, né, ele visa também empoderar essa mulher para, caso haja a denúncia, o boletim de ocorrência, que ela dê prosseguimento e esse autor seja responsabilizado do ato que cometeu. Até porque o crime de ameaça, mesmo que seja representado, ele tem como que eu posso dizer, uma pena pequena, embora é uma coisa que eu sempre converso com as pessoas que trabalham com isso, porque a ameaça na violência doméstica, quando ela precede normalmente um ato grave. Então, quando uma delegacia recebe a informação e registra um boletim de ameaça, a natureza dessa ameaça pode levar, de fato, que se essa mulher não esteja protegida, ela tenha a sua vida ou sofra uma agressão muito grave. Já atendi inúmeras mulheres que foram para abrigos sigilosos pelo crime de ameaça, porque a equipe que atendeu, percebeu que aquela ameaça poderia ser concretizada num crime, assim, de forma muito clara. Então, é importante, de fato, que a mulher continue, prossiga, e aí essa rede de suporte desses serviços que eu falei, podem possibilitar a essa mulher esse empoderamento para que ela consiga
dar conta de continuar nesse processo que é longo, dói, são feridas que são abertas constantemente e às vezes elas desistem, vamos dizer assim, por conta de todas essas dores que causam reviver a violência que elas sofreram, né? E eu falei, né, na questão da violência sexual, do prazo de 72 horas para tomar a medicação, isso é bem importante. E se a mulher decidir fazer o BO, ela vai ser encaminhada para o IML sexológico, vai fazer um exame sexológico com um profissional também capacitado, que vai colher provas para incriminar o autor da violência, tá? Se esse for o desejo dela, tá? Que é também, quando a gente fala da violência contra a mulher, até os processos de enfrentamento, todo o caminho que ela percorre, também podem acontecer outras violências. Então, a informação, o conhecimento, a preparação dos profissionais permitem que esse caminho, que já é doloroso, se torne menos, cause menos sofrimento para a mulher. E aí, eu falei também da ponta das casas de abrigo, as casas de abrigo sigilosos para essas mulheres. A mulher, ela só é encaminhada para um abrigo sigiloso e quando a equipe percebe que, de fato, ela corre risco. Por quê? Porque o abrigo sigiloso, tirar essa mulher, filhos, todo convívio, colocar em lugar desconhecido, com um rompimento brusco de todos esses vínculos, também a gente entende como violência. Então, é a última instância que a gente recorre, mas, quando necessária, não hesitamos em recorrer, tá? Porque os abrigos sigilosos, eles protegem essa mulher e, através das suas equipes, empoderam ela para que ela possa ser reinserida, né, numa outra cidade, num outro bairro, numa outra região, e consiga traçar uma nova trajetória de vida sem a violência. Esse serviço, quando é pactuado o acesso a esse serviço, normalmente é feito pelos CRMs e CREAs, né? E, às vezes, dependendo dessa rede que é construída no município, também pode ser acessado através de outras portas, tá? Normalmente, quem acessa, né, quem caminha as portas de entrada para chegar a um serviço de acolhimento sigiloso são os CREAs e os CRMs, tá ok? Aí aqui a Cíntia faz se a mulher é vítima de violência, precisa sair de sua casa e entrar no atendimento de proteção da rede. Tem necessariamente fazer o BO? Não, tá? Existem alguns serviços de acolhimento que pedem, inclusive, BO com medida protetiva, mas isso não é obrigatório. Por quê? Porque não há nem tempo hábil para se fazer todo esse processo para que a mulher tenha acesso ao boletim. Mas o que ocorre é que, como eu falei anteriormente, como essa mulher, o risco é tão grave que a gente entende a necessidade do boletim de ocorrência, não que seja obrigado, tá? Mas a gente entende a necessidade para quê? Para que, de fato, ela tenha a sua proteção e integridade garantida. Por quê? Imaginando que tenha filhos, as crianças, e precise esse autor queira entrar em contato com essa mulher. De que forma que a gente consegue impedir ele de ter acesso? As formas, os mecanismos legais são via o sistema de justiça, e aí, para acessar o sistema de justiça, precisa de um boletim de ocorrência ou de uma medida protetiva, minimamente, solicitada pelo Ministério Público, né? Então, via de regra, não deveria ser ponto de partida ter um boletim de ocorrência para acessar
uma casa-abrigo, mas isso pode acontecer no decorrer de que ela esteja em segurança, e aí sim, dá continuidade pela equipe até da casa-abrigo, nas orientações, dá continuidade ao atendimento, e aí a mulher se sinta convencida, diante das circunstâncias, de fazer o boletim de ocorrência. E aí, vamos lá, casas-abrigos, né? E aí, o importante para nós, né, que desejamos de alguma forma ser facilitadoras e dar algum atendimento no enfrentamento à violência contra a mulher, conhecer estes serviços, tá? Então, para as meninas do Fala Maria, vai fazer uma palestra numa determinada região, ou se sente preparada para trabalhar numa região que você que mora, que seja perto da casa, tudo, tente saber qual é o CREAS mais próximo, se tem CM na região, ou que não seja na mesma região mais próximo, as unidades de saúde. Então, conhecer os equipamentos que estão naquela região, para quando for falar com essas mulheres, para quando for dar a palestra, você saber falar, olha, aqui perto tem o CREAS, tem ali no tal endereço, tem o CRAS, você pode pedir orientação lá. Ou, se você achar que está no auge da violência e precisa de um atendimento especializado, o centro de referência de atendimento à mulher mais próximo que tem é esse, nessa região. Então, saber quais são esses serviços próximos do local em que você pretende atuar e fazer palestras é fundamental. Por que eu digo isso? Porque essas mulheres vão perguntar, e se elas saírem de lá já com um lugar em mente, vai facilitar muito para que ela tenha o encorajamento necessário para buscar essa orientação especializada, né? Tem regiões, em São Paulo eu sei que tem, em Guarulhos também tem, e outras cidades do Alto Tietê, do ABC paulista, tem as redes de enfrentamento, que são redes consolidadas. O que seriam isso? Redes que se conversam, que têm reuniões periódicas e se conversam para buscar melhores fluxos de atuação, melhores caminhos de enfrentamento. Então, tem reuniões periódicas para discutir o enfrentamento da mulher na localidade que eles atuam. Então, se tiver a oportunidade de saber se nessa região que você pretende trabalhar, que você pretende atuar, tem essas redes consolidadas de enfrentamento, é fundamental, porque aí, como sociedade civil, a gente pode participar, ser um nó dessa rede, como organização social também pode participar, e aí poder entender como essa rede consolidada está funcionando, e aí trabalhar as articulações para que sejam mais coesos os nós, e aí, quando chega uma mulher para atendimento, a gente sabe diretamente para onde apontar, qual caminho que ela tem que seguir, sabe que por qualquer um desses nós que ela passe, ela vai ter o atendimento adequado. Então, é bom saber também se há redes de enfrentamento consolidadas na região. Tá? Tem muitos locais que tem também essas redes, diferente do que tem no caso dos serviços públicos, nem sempre está exposto nos sites das prefeituras, dos municípios, tá? Essas redes. Então, tem que buscar de que forma? Qual um caminho para saber se tem uma rede atuando naquela região, uma rede de enfrentamento consolidada? Ligue para o CREAS da região, provavelmente a equipe técnica do CREAS da região vai saber te informar se existe rede de enfrentamento consolidada para que vocês possam participar também, que é fundamental a participação da sociedade nessas redes, porque a rede é viva, né, e aí as interações fazem com que os atendimentos melhorem cada vez mais, né.
Deixa eu ver se tem uma pergunta. A Renata, ela coloca aqui que há situações que a mulher procura o serviço, mas não tem item que realmente está em risco a ponto de precisar do boletim de ocorrência. É verdade. E a equipe que faz o atendimento, ela consegue ter essa percepção. E aí, a conversa, esse atendimento que às vezes demora 1h30, 2 horas, a mulher consegue entender o risco que ela está. E aí, às vezes, ela não faz o boletim de ocorrência naquele momento. Mas esse processo de fazer esse boletim de ocorrência é uma construção. E aí, depois de 1, 2, 3, até um pouco mais atendimentos, essa mulher decide que é hora de fazer o boletim de ocorrência, tá? E, às vezes, até antes, eu vou fazer um relato breve de um caso para ilustrar tudo isso que eu estou falando para vocês, e vocês vão ver que é justamente isso que a Renata traz, né? A Cíntia pergunta qual orientação podemos dar a uma vítima que sofreu violência física ou sexual no final de semana e precisa de ajuda. Ou quais os serviços que funcionam de final de semana? Normalmente, as delegacias, né, as polícias, né, e as unidades de saúde. Eu oriento a procurar esses serviços. Eu já atendi um caso que a vítima, ela ficou numa UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, eles chamam de internação social. A assistente social, mas aí ela relatou para a assistente social todo o cenário vivido, e aí a assistente social solicitou uma internação social. Aí essa vítima, ela ficou internada no hospital até que esse serviço de referência especializado, que abre de segunda a sexta, pudesse fazer o acolhimento do caso e direcionar essa mulher. Então, é possível que essa mulher tenha esse atendimento, mas, infelizmente, vai da percepção dos profissionais que estão de plantão no momento. Esse é um caso muito exitoso, muito bacana, que a assistente social que estava na unidade de saúde entendeu a necessidade, fez a requisição dessa internação social, e essa mulher pôde ficar protegida até que tivesse um dia útil, pudesse fazer todas as demandas para o atendimento dela. Tá? Inclusive, impedindo esse serviço de unidade de pronto atendimento, impediu que o autor da violência, que estava querendo ter acesso a essa mulher, ou provavelmente para intimidá-la, não pudesse fazer visita. Então, isso é muito importante, mas essa profissional, ela teve todo o preparo, tinha o preparo para lidar com a questão da violência, né? E nos municípios, normalmente, que tem as redes articuladas de violências, acontecem capacitações de profissionais da saúde, da assistência, para ter esse olhar e conseguir acionar essas redes de forma segura, para que a mulher tenha um atendimento adequado e não sofra nenhum dano físico, além dos que ela já sofreu, né? E quando não há nenhum centro de referência no CRM, como eu falei, o CREAS. O CREAS, ele recebe as demandas do 180 e do Disque 100. Então, porque lá em Brasília é cadastrado no 180 todos os serviços. Então, quando a mulher liga para o 180 e ela pede qual o serviço mais próximo da casa dela para ter atendimento, eles direcionam o serviço e acaba recebendo uma notificação, esse serviço, de que uma mulher foi direcionada via 180 ou via Disque 100, tá? Pelo menos era assim que funcionava. Não sei se mudou alguma coisa nessas mudanças de ministério aí, mas pelo menos o Disque 100 e o 180 eram direcionados para o CREAS ou para CRMs e CRANs, quando existem nos municípios, né? Esse aqui eu já falei, eu fiz algumas anotações para não esquecer de passar nada, para vocês tivessem o maior número de informações possíveis, né? Lembrando que depois essa transmissão vai ficar gravada e vocês podem acessar, rever quando for necessário, quando precisar, quando quiserem, né? Eu vou contar, como eu falei, eu vou contar aqui para vocês brevemente dois casos, né?
e para vocês verem como é o trabalho em rede de fato, né? Vou dar o nome de Maria, tá? Para uma e para outra, são as Marias, inúmeras Marias que nós temos aqui no Brasil, inúmeras Marias vítimas da pandemia e do isolamento social com autores de violência, né? Não é esse o caso dessas que eu vou contar, mas a gente sabe que muitas mulheres vêm sofrendo e elas podem acessar esses canais, esses serviços por telefone, pode buscar orientações, não precisam conviver com essa violência estando em isolamento. Então, vou falar do caso da primeira Maria, tá? Essa Maria, ela tem 2 filhos, tá? O filho mais novo é do autor das violências, ela tem um emprego, os filhos estão matriculados regularmente, o filho mais velho, ele é um jovem aprendiz, a criança mais nova está no ensino fundamental, então eles têm uma vida normal, ela trabalhava, e aí ela foi numa unidade de saúde, ela relatou a situação de violência que ela estava vivendo, a perseguição, as ameaças graves. Ela relatou para a gente que não tinha muita agressão física, mas o controle, a pressão que ele exercia, ele instalou software espião no celular dela com controle do GPS para saber por onde ela andava, ela descobriu isso. Então, quando ela estava numa determinada rua, ele questionava por que ela mudou de caminho e tal. E aí, esse controle, essa pressão e essa ameaça constante, ela vivia sob medo constante, ela ouvia um barulho, ela achava que podia ser ele, e a fala agressiva, então, todo aquele cenário de violência psicológica, patrimonial, havia o histórico de estupro, também, mas ela achava que, como muitas mulheres acham, né, que o relacionamento, a relação sexual faz parte, vem no pacote do casamento, e não é verdade. Então, ela sofria muita violência sexual também, porque tinha que ser da maneira que ele queria. E aí ela foi orientada pela unidade básica de saúde a passar pelo atendimento especializado no centro de referência. Ela chegou, fez esse relato, entendia que não precisava de fazer o boletim de ocorrência naquele momento, ela, embora a equipe tivesse, pelo comportamento do autor, a equipe tivesse entendido que ele era um risco, orientado, ela falou que não, que ela tinha o controle ainda, que ela iria passar pelo atendimento psicológico e tentaria sarar, você achava que era muito mais psicológica das ameaças, xingamentos e humilhações que ele fazia em relação a ela. Mas, durante o atendimento, a gente alertou e falou para ela, olha, se em qualquer momento, qualquer fase do atendimento que você estiver vindo aqui, se você sentir que quer fazer o boletim de ocorrência, a equipe está pronta para te orientar, acompanhar, lembrando que nesse caso específico, a equipe tinha entendido, assistente social e psicólogo tinha entendido que era um caso que precisaria de acolhimento, e ainda assim, a vítima, a mulher, ela não entendia assim. Enfim, passados alguns atendimentos, um determinado dia ela não veio no atendimento psicológico que estava agendado, não veio, e passados minutos do horário dela, ela ligou, e ela ligou falando que ela iria para o serviço, e de lá do serviço ela não poderia mais voltar para casa. E nesse sentido, a gente falou, venha, nós vamos te atender. Ele havia ameaçado ela, dizendo que havia comprado uma arma de fogo, e queria fazer uso desta arma de fogo o mais breve possível. Então, a equipe acionou o serviço de acolhimento, né, de abrigo, lembrando que não havia abrigo disponível na cidade, então nós tivemos que contar com a rede extra município, então com os contatos que os profissionais tinham fora do município, para que essa mulher fosse acolhida em outra cidade.
E aí tínhamos essas duas crianças, esses dois filhos, um adolescente e uma criança. A criança, ela conseguia trazer com ela, mas o adolescente, como eu falei, era jovem aprendiz, ele estava no trabalho. E aí esse autor, ele sabia onde era esse trabalho. Então, a gente também precisava entrar em contato com essa empresa e tirar esse adolescente de lá, de forma que o autor não tivesse acesso a isso. Então, a equipe inteira se mobilizou, assistente social, coordenadora do serviço, psicólogo, para disparar aqueles atendimentos que eu falei, contato com acolhimento, contato com o serviço o trabalho do jovem, contato com o trabalho da Maria, porque a Maria é funcionária, né? Ela, como que se justificaria a ausência dela no trabalho? Cabe lembrar que a Lei Maria da Penha, no artigo 9º, ela tem um parágrafo que trata da garantia de vínculo empregatício no caso de violência contra a mulher. Normalmente, essas garantias são dadas por juiz, mas a gente, em atendimento, pode usar isso para conversar com os empregadores. Sim, e das vezes que foram necessários usar isso, falar, olha, ela tem essa garantia, tudo é possível, mudar de emprego, se tem uma filial, mudar de filial, ou colocar esse emprego em stand-by, é possível sim, e nesse caso teve êxito, o empregador aceitou transferi-la de local de trabalho, deu um prazo para ela se organizar e depois encontrar o local de trabalho. Essa mulher registrou a ocorrência quando a gente já estava com os filhos dela no serviço, então eles estavam em segurança, fomos com ela até a delegacia, foi feito o registro de ocorrência, o pedido de medida protetiva foi encaminhado, a promotoria prontamente, nós avisamos a promotora do caso, do município, ela também fazia parte da rede de atendimento, prontamente ela já entendeu a gravidade do caso, a medida protetiva foi expedida no prazo adequado, essa mulher ficou no abrigo sigiloso por um pouquíssimo tempo, porque nós conseguimos inserir ela também no programa de locação social, conseguimos a transferência das crianças para escolas na região onde ela conseguiu alugar um novo imóvel, uma nova casa para eles morarem, sem prejuízo da ausência escolar. Então, aí o outro nó da rede é o link com a educação, muito fechadinho, que entende que nesses casos é urgente, então tenha sim nas escolas, eu tenho que priorizar sim, porque senão prejudica o andamento escolar das crianças, além de toda a violência desse afastamento rápido e intempestivo, né, da região que eles moram. Enfim, essa mulher hoje está super bem, ela, filhos, o processo está em andamento, né, ele leva um tempo para ser julgado, mas, enfim, a gente, foi um trabalho, assim, foi uma tarde e os dias seguidos muito intensos para que toda essa rede se movimentasse, saúde, educação, trabalho, a questão da locação social, que envolve habitação, a delegacia, a promotoria, e depois a Defensoria Pública entrou com a questão da guarda, né, que depois ela foi solicitada a guarda da filha, né, pequena, e, enfim, quando a rede funciona muito bem, a gente fala, quando está tudo muito amarradinho, a mulher consegue, de fato, romper com esse ciclo e ter uma nova trajetória de vida. Então, esse é um dos casos bem importantes que retrata essa conversa com os serviços, né, e que, de fato, faz com que a mulher rompa com o ciclo de violência. Um outro caso de uma segunda Maria, esse daí, ele
deu entrada através de um equipamento como se fosse um CDCM, tá? Que é uma casa casa da mulher, vamos dizer assim, que trabalha no empoderamento das mulheres, trabalha no território, para que as mulheres se sintam protagonistas, né, de suas vidas. E esse caso foi assim, foi uma mulher que frequentava o CDCM, fazia cursos nesse local. Ela conhecia uma outra mulher que tinha sofrido violência sexual urbana. Essa mulher, ela foi para a unidade de saúde, nesse caso, uma unidade particular. Ela foi direcionada para profilaxia, mas ela não teve acesso a nenhum tipo de acompanhamento psicológico. O que aconteceu? Essa segunda Maria casada, um filho, e aí ela não deu conta da vergonha e do constrangimento por ter passado pela violência. Os traumas emocionais foram terríveis, e ela tentou suicídio por 2 vezes. E aí ela foi direcionada para o nosso serviço, para quê? Porque ela não tinha condições financeiras, no atendimento da tentativa de suicídio dela, foi falado que ela precisava de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico naquele momento para dar conta dessa questão, mas ela não tinha recursos financeiros para isso. Então, a amiga dela nos procurou para falar sobre isso, né, dessa ausência de recursos, e aí onde a rede entra. Aí entramos em contato com a rede pública, né, de saúde, e a rede, entendendo a situação, embora não tivesse profissionais dentro das UBSs, tinha no CAPS. No CAPS tinha profissional de psiquiatria e psicologia que poderia atender essa mulher, então eles direcionaram essa mulher para o atendimento no CAPS, para que ela tivesse esse dano psicológico olhado de perto, tratado, para que a questão do suicídio não voltasse novamente. Também um caso que teve êxito, ela passou por esses acompanhamentos psicológicos e psiquiátricos, precisou tomar medicação para dar conta disso, mas ela conseguiu vencer esse trauma e dar conta da vida dela posteriormente, né? Então, e aí, eu digo para vocês, deixa eu ver, tem muitas perguntas aqui. Gente, desculpa, eu falo demais, eu não consigo acompanhar todas as. Então, depois eu dou volta um pouquinho para olhar aqui né? Mas, diante dos casos, dos 2 casos que eu passei para vocês, que eu relatei, ver-se a importância da rede, né, de conhecer a rede, de saber quais são os equipamentos que estão na região, para que, de fato, quando você for ter contato com uma mulher que possa estar em situação de violência, através de uma palestra, por exemplo, você saiba quais os serviços que poderão atendê-la, porque vai ser muito comum, na hora de uma palestra, mulheres se sentirem encorajadas de falar ali, na hora, para você, da situação de violência que ela está vivendo, ou que ela viveu, ou de alguma pessoa que ela conheça, e aí você saber quais são os serviços que tem ali próximos, vai ajudar em muito a levar informação de forma mais precisa, mais assertiva para essa mulher, porque quando vem esses casos, né, a gente não tem muito tempo para pesquisar, para ir atrás, às vezes é uma situação muito pontual e que, conhecendo essa rede que está presente, já dá conta de você passar uma orientação rápida para essa mulher ali no momento, né? E embora vocês, né, não façam o atendimento em si dessa mulher, vocês vão encaminhá-las, né, para os serviços especializados, né, e aí o Fala Maria, as agentes, vamos dizer assim, do Fala Maria, são o canal que leva a informação para essas mulheres, né.
e elas vão confiar muito nessa informação. E aí, partindo desse princípio, quando essa mulher, mesmo que ela não fale para vocês ali na hora, mas quando ela sentir a necessidade, se sentir encorajada de procurar atendimento, ela vai saber qual local mais adequado para o tipo de atendimento que ela quer, e ela vai saber que tipo de atendimento estará disponível para ela naquele local. Então, isso é muito importante, né? E aí, o que eu posso dizer também é que, quando tem um serviço especializado na região, é importante que essa mulher seja direcionada para esse serviço especializado, porque aí ele vai ter muito mais elementos para trabalhar com ela e para depois fazer o acompanhamento dela, né? Continuar acompanhando até que ela saia de forma completa do ciclo de violência. O que seria sair de forma completa? Que ela tome rédeas da sua própria vida e consiga viver uma vida longe do relacionamento abusivo, né? E aí, nesses locais, a gente espera um atendimento humanizado, né? A gente fala muito no atendimento humanizado. E a informação correta passa por esse atendimento humanizado. Porque vai evitar que essa mulher, que já tem um caminho longo, árduo para percorrer no enfrentamento da violência. Então, se nós passamos informações mais adequadas para ela, esse caminho vai ser menos tortuoso, menos doloroso. Então, a gente tem que ter esse entendimento também, né? E o processo, quando a gente fala do empoderamento dessa mulher, o processo de empoderamento, ele inicia quando ela tem a fala acolhida, e nesse acolhimento de sua fala, de suas angústias, né, ela entende que está sendo compreendida. Isso é muito importante, porque quando ela sente isso, ela tem essa percepção, ela vai se sentir estimulada a manter o vínculo com o serviço, essa relação de confiança que a mulher estabelece, ela leva em todo o processo, e ela vai saber que ali haverá um porto seguro para ela buscar orientação, buscar apoio. Então, esse processo de empoderamento da mulher não está lá no final, quando ela consegue passar por todas as situações que a violência traz, quando ela consegue romper o ciclo, sair do relacionamento, passar pelo sistema de justiça, se for o caso, e todas essas questões que envolvem, não é lá na frente que vai se dar o empoderamento dela. Não, ele começa quando ela sente confiança no serviço e sabe, ali eu vou conseguir ter apoio para continuar essa jornada rumo a uma vida sem violência, né? E aí, essa confiança em qualquer que seja a ponta da rede, né? O nó, que eu digo da rede, não a ponta, não, o nó da rede, seja numa OBS, seja num CRAS, num CREAS, num centro de referência, onde ela conseguir sentir essa segurança, é onde ela vai vincular, e ela vai sempre recorrer a esses locais quando sentir necessidade de orientação e de apoio. E vocês, como, eu vou chamar assim, tá, de agentes, né, do Fala Maria, que vão conversar com essas mulheres lá na ponta, que vão levar a informação, vocês passarão a ser mais um nó dessa rede. E aí, eu digo assim, que se vocês tiverem oportunidade de buscar informações, se há aquela rede estruturada que eu falei,
bem bacana, porque quando há as redes estruturadas, os entes das redes se conversam e nós, enquanto sociedade civil, também devemos participar dessas conversas, até para levar informações de melhoria de fluxos de atendimento, de informações sobre os anseios dessas mulheres. Então, tudo isso faz parte de uma rede de atendimento. E a rede, por ser viva, ela tem que ser alimentada constantemente, e nada melhor do que pessoas novas, com novas experiências, para poder fazer essa rede ser mais eficiente, tanto para as mulheres que precisam do atendimento, quanto para os entes também que necessitam dessa articulação, desse trabalho conjunto para atender a demanda da mulher que sofre violência. E aqui, voltando aos questionamentos, aqui tem uma perguntinha da Maíra Dias, que, assim, essa opção de internação social tem previsão legal ou é uma opção oferecida pelo hospital, profissional da saúde? Então, a internação social, eu não sei se existe uma previsão legal, assim, para casos de violência, por exemplo. Não, é um mecanismo que pode ser acionado pelo serviço social dentro das unidades de saúde dos hospitais, quando a necessidade da permanência de uma pessoa na unidade, não necessariamente por uma questão de saúde, né? Então, vai da percepção do serviço social da unidade de que a mulher sendo internada, né, passando por essa internação social, vai ter o ganho no atendimento dela, e aí ela solicita, né, para o hospital, e aí vai depender da disponibilidade de vaga, né, de leito, para que aconteça essa internação. Mas que eu acredito que todos os serviços de saúde tenham, né, porque tem a questão de pessoas em situação de rua, tudo, então pode ser utilizado, sim, também para a questão da violência doméstica, porque permite que, se for à noite, né, como já foi comentado, no horário que não tenha serviço, né, especializado, funcionando, dá o tempo para que essa mulher tenha um atendimento adequado e tenha sua integridade física garantida, né? A outra questão também da Carol Figueiredo, que pergunta em que momento termina o atendimento de CRAS ou CREAS. O CRAS, o CREAS, terminam o atendimento, a intervenção deles, a partir do momento que eles encaminham o caso. E aí, o profissional que encaminha o caso acaba entrando em contato com o serviço para onde ele encaminhou, para saber quais o destino, né, vamos dizer assim, que foi tomado, né, qual direção que foi tomada no caso, mas normalmente quando eles encaminham para um serviço especializado, encerra-se aí o atendimento deles. No caso de CREAS, como eles têm um contato direto com os serviços de acolhimento, há uma conversa maior entre CREAS e serviço de acolhimento quando esse é o caso, tá? Mas se ele passou a situação do atendimento à vítima de violência, né, doméstica no serviço especializado, encerra a atuação dele, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço imensamente. Todos têm muitos beijinhos, corações, parabéns. Obrigada, gente, por todo esse carinho. Tenho um orgulho de fazer parte do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. E me sinto muito honrada com esse convite e pode contar comigo para outras demandas e outras necessidades. E precisando, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é ivanda
aliás, Ivanda não, isobrinha@yahoo.com.br. Se vocês quiserem alguma questão específica, não tem problema, eu respondo para vocês. E eu tenho também Facebook, Ivanda Sobrinha, Instagram, Ivanda Sobrinha também. Pode acessar lá e fazer perguntas, sugestões, e o que eu puder e souber, eu teria o maior prazer de passar para vocês, porque eu acho que a informação é valiosa e no enfrentamento à violência contra a mulher, ela é fundamental. Beijo para vocês, boa noite. Tchau, tchau.